E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. Hoje nós vamos seguir com as nossas resoluções de exercícios. Na aula passada a gente resolveu um, hoje nós vamos resolver mais um exercício. O objetivo de fixar o que a gente aprendeu até o momento. Vamos lá. O exercício diz: faça um programa em C++ que solicite ao usuário que digite um salário. O programa aplicará um aumento de 10,3% ao salário e exibirá este novo valor na tela. Pessoal, antes de seguirmos com a execução do vídeo, pausem o vídeo e tentem fazer o exercício sozinhos. Quebrem a cabeça um pouco, tentem usar tudo o que a gente aprendeu até o momento. Nesse exercício, uma dica é que a gente vai precisar fazer multiplicações para fazer o processo de porcentagem. Vamos pensar, por quanto que eu vou fazer a multiplicação de um salário para aplicar um aumento? Que operações que eu tenho que fazer? Pegue uma calculadora, tenta fazer o processo à mão, fazendo multiplicações e divisões, somas. Tentem fazer o processo. Primeiro, tentem pensar no caminho que a gente normalmente segue para fazer esse cálculo. Uma vez que vocês tiverem pensado em todo o processo, aí sim vamos abrir o nosso compilador e vamos tentar escrever o código, ok? Pausem o vídeo e tentem fazer. Agora nós vamos seguir com a resolução dele. Vamos lá, gente. Para todo problema que a gente vai resolver, nós precisamos sempre pensar, o primeiro passo é nós pensarmos no mecanismo de entrada, como será o processamento e qual será a saída. Está claro para a gente que para esse programa, vai precisar digitar apenas um salário. É uma informação que já estava escrito aqui, né? Um programa que solicite ao usuário que informe um salário, apenas um salário. Então, está claro para a gente que a entrada desse algoritmo vai ser o salário do usuário. E aí a gente vai pensar de que tipo que essa variável é. Ela é uma variável do tipo real, já que salários podem ter casas decimais, podem ter vírgulas, centavos, né? O processamento, qual seria? Eu tenho que calcular o novo salário. E aí, a segundo item, estava claro para a gente, isso é uma coisa óbvia, mas o que não está tão óbvio para a gente é como que eu faço esse processamento. Que conta, que operação que eu tenho que fazer para eu conseguir aplicar um aumento de 10,3% no salário. Bom, uma forma que a gente tem para fazer isso é simplesmente pegar o salário que a pessoa digitou e fazer uma multiplicação. Se, por exemplo, o salário de uma pessoa fosse R$100, suponha que o salário da pessoa era R$100. E eu pego esse salário, multiplico por 0,103, certo? Se eu multiplico por 0,103, tá? Por que 0,103? Bom, esse valor 0,103, ele é equivalente a 10,3 dividido por 100, certo? Se você quer calcular 10,3%, a gente pode dividir 10,3 por 100. Por cento é isso, né? Dividido por 100. Então, eu posso pegar o 10,3, dividir por 100, eu chego nesse valor aqui. Esse valor aqui eu multiplico pelo salário que eu quero. Então, eu vou obter um aumento, certo? Então, vamos pensar. Se eu pegar um salário de R$100, multiplicar por 0,103, eu vou chegar em R$10,30. Certo? Se eu multiplicar R$100 por 0,103, eu vou chegar em 10,30. Aí eu pergunto para vocês, uma pessoa que ganhava R$100 antes, ela vai passar a ganhar R$10,30? Não, né? Porque senão o salário dela estaria diminuindo. Na verdade, esse valor R$10,30 é o aumento, não é o novo salário. Então, observem, para eu calcular o novo salário, primeiro, eu posso calcular o aumento, e depois eu posso pegar esse aumento, somar com o salário inicial, e então eu vou chegar no novo salário. Nesse caso, o novo salário ficaria R$110,30. Esse aqui, gente, ó,
seria o resultado que o algoritmo deveria apresentar para o usuário. Então, observe, ó, no processamento, antes da gente sair escrevendo o algoritmo, nós temos que ter esse pensamento. Para processar a entrada, qual o processo que eu devo seguir? Que contas eu devo fazer? Qual caminho, né, eu devo seguir até calcular o novo salário da pessoa? Isso tem que estar bem claro para a gente. O processo que nós decidimos aqui foi, eu pego o salário da pessoa, multiplico por 0,103, eu obtenho um aumento. Aí eu pego esse aumento, somo com o salário inicial e chego no novo salário. Certo? Então, o primeiro passo, decidida a entrada, a gente tem que parar para pensar como será o processamento. Isso a gente já pensou agora. Último passo. A saída do algoritmo. A saída do algoritmo vai ser a exibição do novo salário. Então, aquele valor que eu calculei lá, os R$ 110,30, aquele valor vai ser a saída. O programa precisa mostrar aquele valor para mim usando o comando de cout. Então, nós vamos partir agora para a resolução desse exercício lá no Dev C++. Eu vou aproveitar e já criar uma pasta aqui na minha área de trabalho. Essa pasta, eu vou chamá-la de aumento, certo? Ela vai ter o processo de aumento de salário. E eu vou abrir já o Dev C++ aqui. Vou criar um novo arquivo e salvar naquela pasta de uma vez. Então, aliás, vou escrever o código primeiro, né? Pelo menos a estrutura básica do programa. Ok, a estrutura básica do programa está aqui, eu já vou salvar. Então, vou apertar Ctrl S para salvar. E eu vou salvar aqui na área de trabalho, na minha pasta aumento. O nome do arquivo vai ser aumento também. Certo? Então, na pasta aumento, o arquivo vai se chamar aumento.cpp. Vou clicar em salvar. Ok. Vou começar criando uma variável para armazenar o salário inicial da pessoa. Observe, a entrada do programa é o salário inicial da pessoa. Uma variável para armazenar o salário da pessoa pode ser uma variável do tipo float. Então, vamos lá. Eu vou criar uma variável assim, float s, o salário inicial, e aí eu vou colocar um comando de cout, assim, digite o seu salário. O computador solicitando ao usuário que informe o valor. Então, o usuário vai digitar um valor, e esse valor vai ficar guardado na variável s. Então, criei uma variável s para guardar o salário, solicitei que o usuário informasse o valor, e o valor que o usuário digitar vai ser guardado em s. Na memória do computador, essa primeira linha aqui cria uma variável assim para mim. Ela tem um endereço, mas a gente não sabe que endereço é. A variável chama-se s. Se eu quisesse chamar de salário, poderia? Ficaria até melhor. Ficaria uma variável mais significativa, uma variável que o nome dela diz mais sobre ela. É interessante que uma variável não tenha o nome A, B, C, X, que o nome da variável seja realmente, né, aquilo que ela representa. Então, sempre quando a gente puder deixar o nome completinho da variável, para ficar mais claro, é melhor. Certo? Então, vou criar uma variável identificador salário. Ele é do tipo float. Isso aqui está armazenado na memória do computador. Quando eu declarei a variável, o valor dela é indeterminado. Eu não sei ainda qual o valor que ela tem. Ok? Vamos lá. O computador apresenta uma mensagem pedindo para o usuário informar o salário. O usuário digita o salário. A entrada do programa já está feita. Eu vou até colocar um comentário aqui assim. Opa, aqui em cima, essa linha é a declaração de variáveis, né? Declaração de variáveis. E aqui eu tenho o processo de entrada de dados. Lembrando que todo programa tem entrada, processamento e saída. Vamos lá. Criei as variáveis, fiz a entrada de dados. Agora eu vou fazer o meu processamento. Atenção, gente. Para eu fazer o meu processamento,
eu tenho que pegar o salário, lembra daquele passo que eu falei? Eu tenho que pegar o salário da pessoa e multiplicar por um valor para eu chegar no aumento. E depois que eu tiver o aumento calculado, eu tenho que somar ele com o salário anterior para eu obter o novo salário. Olha aqui, o meu processamento se divide em duas partes. Uma parte é calcular o aumento de salário e outra parte é calcular o novo salário. Então, uma forma de resolver esse problema é eu criar duas variáveis. Eu posso criar uma variável chamada aumento e outra variável chamada novo. Fazendo isso, na memória do computador, são criados mais dois espaços de memória. Um espaço para a variável aumento, do tipo float, e outro espaço para a variável novo, que também é do tipo float. Todas as variáveis que eu acabei de criar, por enquanto, sem um valor determinado, sem um valor definido. Voltando ao código, vamos lá. O processamento. O processamento pode ser, eu posso pegar a variável no aumento, que é a primeira coisa que eu quero calcular, a variável aumento, ela pode receber o salário que a pessoa digitou vezes, certo? 0,103. Lembrem-se, né, não podemos esquecer que esse valor veio daquele cálculo, né, que como eu quero 10,3%, ele vem desse cálculo, 10,3 dividido por 100, certo? Multiplicar um valor por 10,3 dividido por 100, eu acabo calculando o aumento, certo? Se eu pegar o salário e multiplicar por 10,3 dividido por 100, eu acabo chegando no aumento. Eu vou colocar aqui um ponto e vírgula. E aí, eu vou passar para a próxima etapa do meu programa. Calculei o aumento, eu quero calcular o novo salário. Bom, o novo salário é bem simples de calcularmos. Nós falamos que o novo salário recebe o salário, a variável salário que a pessoa digitou, mais a variável aumento. Vou colocar um ponto e vírgula aqui, não posso me esquecer dele. O meu processamento já está pronto. O último passo é apresentar a saída de dados. E a saída vai ser simplesmente um comando de cout, falando que o novo salário é, e aí eu vou colocar a variável novo na tela. Como que esse programa funciona, gente? Vamos observar aqui. Quando eu chego nessa linha, o que o programa faz é criar essas variáveis aqui para mim. Ele cria todas essas três variáveis aqui, porque aqui eu estou declarando variáveis, criando variáveis. O programa apresenta a mensagem na tela, o usuário digita um valor para um salário, e vamos supor que nessa linha o usuário tenha digitado o valor 100, continuando aquele exemplo que eu tinha dado. Então, a variável salário ficaria com o valor 100, que é o valor que o usuário vai digitar. Após essa linha, o programa vai ignorar esse comentário, porque aqui é só um comentário, e vai passar para essa linha aqui. Nessa linha, a variável aumento recebe salário vezes 0,103. Nesse caso, a variável aumento vai receber salário, que é 100, né, vezes 0,103, e ela vai acabar recebendo 10,3, que é equivalente a R$ 10,30. O algoritmo vai passar para a próxima linha. E a próxima linha fala que a variável novo recebe salário mais aumento. Nesse caso, a variável novo vai receber a soma desses dois valores aqui, que vai dar R$ 110,30, 110,3. Finalmente, o programa vai para a saída de dados, onde ele exibe a mensagem: o novo salário é 110,3, porque ele vai exibir na tela a variável novo. Lembrando, né, sempre quando eu estou mostrando variáveis dentro do comando cout, a variável é mostrada sem as aspas. O conjunto de caracteres aqui é mostrado entre aspas, mas essa variável aqui vai sem aspas mesmo. Ok? Vamos testar o programa? Vamos apertar a tecla F11 e vamos ver ele funcionando. Vou testar com esse mesmo exemplo que eu tinha aqui do meu lado. Vamos lá, aqui. O programa começa falando para mim, digite o salário. Então, eu vou digitar R$100, ele tem que falar que é 110, o novo salário tem que dar 110,30.
Então, o programa exibiu a mensagem de forma correta, né? O novo salário é R$ 110,30. Então, está tudo ok. Atenção, gente, que sempre quando a gente digita um programa, sempre quando a gente escreve um código desse, a gente precisa testá-lo, assim como eu fiz agora. Então a gente precisa escrever o código, a gente precisa estar entendendo o que o código está fazendo para a gente entender. Eu aconselho vocês tentarem fazer manualmente esse processo como eu fiz aqui, ou numa planilha do lado aqui da tela como eu estou deixando, ou talvez pegar um pedaço de papel para a gente simular esse processo como se a gente fosse o próprio compilador. Eu já falei isso em aulas anteriores, mas é bom sempre a gente lembrar desse processo. A gente tem que estar nos códigos que nós estamos escrevendo, nós temos que ser capazes de interpretar, funcionar, da gente conseguir simular a execução do código de cabeça mesmo. A gente só consegue ficar bom em programação quando a gente adquire, né, vai adquirindo essas habilidades. Se a gente faz isso, a gente mostra que a gente realmente está entendendo, né, aquilo que a gente está escrevendo e não fica apenas num chute. Né? Eu vou escrever meu código e eu vou ser obrigado a compilar ele para ver, será que está dando certo? Será que funcionou? Não vai ser só o computador que vai dar a resposta para a gente se funcionou. A gente tem que ser capaz de, observando um código, também analisar se ele está certo ou não. Ok? Então fizemos o código no Dev C++ e testamos. Para quem está fazendo no site ideaone.com, eu vou demonstrar aqui como que a gente pode testar. Então vamos lá. Estou aqui no site ideaone.com. Eu vou colar aquele código aqui. O código que a gente acabou de digitar. Vou colar ele aqui. E aí um detalhe é, eu não preciso de ter esses comandos de entrada de dados aqui. Não preciso deles. Então o que eu vou fazer vai ser, eu vou retirar esse comando de cout, né? O cout solicitando a entrada de dados, não preciso dele mais. O programa já começa direto no cin. E eu vou testar o meu programa aqui. Qual a entrada que eu vou testar meu programa? Eu vou testar agora com a entrada R$ 1.000. Se for um salário de R$ 1.000, ele vai ter que dar um aumento de mais de R$ 100, né, de aumento. Vamos ver aqui. Ele vai calcular para mim. Ali, tá certinho, né? Ele aumentou 10,3%. Se era um salário de R$ 1.000, ele passou a ser R$ 1.103. Eu poderia testar com R$ 100 também, né? Vou clicar em Edit aqui, testar com R$ 100, para a gente ver aquele valor que a gente já tinha feito o cálculo também anteriormente. Né? Então, entrada 100, vamos clicar aqui para a gente compilar novamente. E o novo salário é R$ 110,30. Então pronto, o programa de computador aplicou realmente um aumento de 10,3%. Pessoal, nós vamos finalizar por aqui agora. Espero que eu tenha sido claro, espero que tenha dado para vocês entenderem, né, o processo de resolução desse problema que foi apresentado hoje. Na próxima aula nós vamos seguir com mais alguma resolução de exercícios também. Obrigado e até mais.